Hi guys, welcome to my channel. Hoje nós vamos fazer o inglês na real, uma aula para você aprender o inglês do dia a dia. Next, please. Então, seja bem-vindo ao Bel Freitas Club, o seu clube de inglês. E nesse clube você tem muitos clubes dentro dele, muitas aulas, muitos cursos. Next, please. O que você quer para o seu inglês? Hoje no Brasil nós temos 95% das pessoas que não são fluentes em inglês. E nós temos apenas uma parcela de 5% das pessoas. Eu acredito que nesses 95% tem muita gente perdida em tudo isso. E você pode ser uma pessoa, uma dessas pessoas perdidas. Mas hoje eu vou transmitir aqui para você 3 horas de aula para você realmente tirar o seu inglês do travamento. Você vai poder destravar no dia de hoje, ok? Não vão ser dicas. Eu vou dar uma aula real para você. Então vamos lá? Next, please. O que você vai precisar? What do I need to participate? You need a notebook, motivation, pen and water. Yeah, because it's 3 hours, right? Next. This is me. Talvez você esteja pensando, quem é Bel Freitas? Eu sou esposa, mãe, empreendedora digital, language mentor, eu sou uma International Speaking Examiner, eu possuo certificados internacionais e eu criei um método próprio, o método Dive Deep e também o clube Bel Freitas Club. Next, please. Resumindo, eu não sou uma aventureira no inglês, eu sou uma professora de verdade e eu quero ensinar também de verdade. Next. E eu tenho uma tribo. E por que o meu curso chama Dive Deep? Porque Dive Deep é mergulhar fundo. A nossa tribo, então, são os Dive Deepers. E veja, tem uma definição para quem são os Dive Deepers. Os Dive Deepers, eles são pessoas, é um substantivo masculino ou feminino, para pessoas que desejam sair do se virar bem no inglês e mergulhar fundo na língua para ser um falante proficiente. Você está disposto a mergulhar fundo no inglês? Se você está disposto, fica aqui comigo, porque você vai aprender muito aqui. Next, please. O que nós vamos ver nas próximas 3 horas? Conteúdo de valor. É a mesma experiência que os mais de 5.000 alunos que já passaram pelas minhas aulas tiveram. O método Dive Deep, que foi um método que eu criei, tudo que eu vou fazer aqui é baseado no meu método. E o meu método se baseia no inglês da vida real e muita prática de conversação, porque em inglês você aprende falando. Next. Burning issues. Para começar, você sabe o que são burning issues? Burning issues são os assuntos, os tópicos, né? Issues também pode ser assuntos. Então, survival English, inglês para a sobrevivência. First meetings, os primeiros encontros. O que dizer nos primeiros encontros? Tell me about yourself, falar de você mesmo em inglês. Small talk, uma conversa fiada em inglês para ocupar um tempo. Shopping, restaurant and hotel. Stay tuned, it's gonna be nice. Next. Before we start. Before we start, o que nós vamos fazer antes de começar? Antes de começar, 3 passos para ser mais confiante para falar inglês. Você precisa começar pelo porquê. Faça simulações, reprograme sua mente. Então eu tenho esses 3 passos para que você possa se tornar mais confiante para falar inglês. Então comece pelo porquê. Eu não sei quantos de vocês já leram esse livro, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Inclusive, ele tem um TED Talk muito famoso, que foi muito visto. E você pode até assistir, porque o TED Talk você sabe que dura 20 minutos. Lá ele mostra o círculo de ouro. No círculo de ouro, ele mostra que as pessoas geralmente começam de fora para dentro. Enquanto que, se nós começarmos de dentro para fora, nós vamos ter mais resultados. Muitas vezes, nós entramos na escola e nós começamos a aprender inglês e a professora fala, você vai aprender inglês porque é importante,
Você acha que uma criança sabe definir o que é importante ou não? Talvez como criança você tenha ouvido isso e você se perguntou, como assim? Como assim? Né? Então, enquanto que se você entender o porquê, muito mais do que o que, não, tem que aprender. Vou aprender o quê? Vou aprender o verbo to be. Pra quê? Não sei. É o quê, né? Então você precisa do porquê. Por que que você quer aprender inglês? Por que que você quer falar inglês? Então, coloca aí pra mim nos comentários por que você quer falar inglês. Isso é muito importante. Isso vai te guiar para tudo que você vai ver, até mesmo nessa noite aqui, nessas 3 horas. Next, please. Agora vocês podem abrir os microfones. Time to speak. Open your microphones. Eu quero saber de vocês, por que que vocês querem aprender inglês? Lu, Maria José, por que que vocês querem aprender inglês? Vou aproveitar para hidratar. Como eu sempre digo, que é importante a gente hidratar. Girls, por que que vocês querem aprender inglês? Por que que Eu quero trabalhar. Eu acho que vai me ajudar para trabalhar. Trabalhar em quê, exatamente? Ou com atendimento bilíngue, eu trabalho com atendimento, ou no bilíngue, para o atendimento bilíngue, ou eu gostaria de ser professora, é um caminho maior, né? Mas uma das duas coisas. Isso, vamos ser amigas de profissão, já pensou, Lu? Que gostoso! E você, Maria José? Você tá aí, Maria José? É porque eu quero me comunicar com as pessoas, eu quero viajar com mais segurança, eu quero me divertir com o inglês. É por isso que eu quero aprender inglês. Ah, que gostoso, né? É uma experiência incrível quando você tem um propósito. Olha os propósitos aqui. Vai colocando aí para mim no chat. Você que está aí ligado aí no YouTube, vai colocando aí para mim quais são os seus porquês. Quando você começa pelo porquê, tudo fica mais fácil. Ok? Então, vamos continuar. Next, please. Close the microphones, girls. O passo 1, como eu disse, é você saber o porquê. O passo 2 é você fazer simulações. Você fazer o ensaio do dia, o ensaio da situação em si. A BY Technique, que é uma técnica que eu desenvolvi para o meu curso, para as minhas aulas. Então, o ensaio do dia, o que seria? Você se preparar, você pensar na roupa, você se visualizar no lugar, você se sentir lá dentro. Você sabia que para o cérebro a situação simulada ou a real é a mesma coisa? Pois bem, é a mesma coisa. E quando você simula, você se sente melhor no dia, você se sente mais confiante. Porque pensa bem, se você vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, já é uma coisa desconfortável. Imagina se você vai sem se preparar, fica mais desconfortável ainda. Então você precisa dizer para o seu cérebro quais são as possíveis situações. Então é isso que a gente faz, o ensaio do dia. É claro que antes do ensaio do dia, nós temos um ensaio da situação em si. Por exemplo, eu preparo muitas pessoas para entrevista de empregos em grandes empresas. E aí o que nós fazemos? Nós preparamos o tão famoso Tell Me About Yourself, que nós vamos falar hoje aqui, e eu faço a simulação. Eu gravo para o aluno eu falando, a gente aplica a BY Technique, que é uma técnica de repetição, que os meus alunos, os alunos do clube, eles usam essa técnica. E aí, depois a gente faz o ensaio do dia. Quando chega mais perto, a gente faz um ensaio do dia. A gente faz uma simulação com uma música de guerra, com técnicas de PNL, que é a programação neurolinguística. Então, a gente prepara a nossa mente. Perceba que muitas vezes as pessoas falham e se frustram porque elas vão para as entrevistas com a cara e a coragem. E a cara e a coragem, gente, tende a dar errado. Por quê? Porque já é uma situação desconfortável, é uma situação estressante. Então a gente chega lá e aí não tem nada para dizer. Você precisa se preparar.
tudo requer uma preparação, ok? Next, please. Então, o passo 3 é o quê? O passo 3 é a reprogramação da sua mente. Aqui, hoje, o foco não é a mentoria, né? Porque no meu clube eu dou uma mentoria semanal. Mas aqui eu vou mostrar para você exemplos de declarações reativas que as pessoas têm. Coloca aí para mim no chat se você falava, né? Já vou considerar falava. Dá uma olhada. Se você falava algumas dessas coisas, você tem que passar para o outro lado, que é a declaração proativa. Então, nas minhas mentorias, eu trabalho técnicas para a gente poder passar de um lado para o outro e ir alimentando o nosso cérebro de forma positiva para que nós possamos reprogramar a sua mente. Isso é simples? Isso é fácil? Não, mas é possível. Basta você querer. Então agora eu vou pedir que você, espero que você tenha papel e lápis na mão, vou pedir que você possa fazer agora uma atividade para reprogramar a sua mente. Eu quero que você escreva agora numa folha, pega uma folha em branco, se você tiver com um caderno, arranca uma folha, escreva lá as coisas que você acredita que te impedem de falar inglês. Quais são as coisas que vêm à sua mente quando você vai falar com alguém? Porque eu acredito que você está me assistindo e você não é básico. Você tem conhecimentos, você já passou experiências, talvez experiências ruins. Coloque neste papel agora tudo que você tem em mente, que vem à sua mente quando você pensa em falar com um estrangeiro, quando você pensa em fazer uma viagem, fazer uma entrevista de emprego em inglês, tudo o que você pensa, escreva agora nesse papel. Eu vou te dar alguns minutinhos. Enquanto isso, eu vou olhar os comentários por aí. Se você está me vendo aí no YouTube, você está participando de uma gravação do meu mais novo curso Inglês na Real 3.0. Esse curso vai ser lançado em breve. Quando eu terminar essa gravação, eu vou deixar aqui um link para você se inscrever e participar. É 100% gratuito e muito conteúdo na veia. Vem preparado. Enquanto isso, as pessoas estão colocando aqui. Very good. Então já escreveram? Agora você que escreveu aí no papel as coisas que você precisa se libertar para seguir em frente do seu inglês, você vai pegar agora esse papel e você vai fazer com ele o que você quiser. Você vai rasgar, você vai picar, você vai pisar e você vai dizer que isso acabou. Hoje, no dia de hoje, fala aí a data de hoje, no dia de hoje você acabou com isso. Começa hoje uma nova história sua com o inglês. Pode fazer agora. Pronto, você está pronto agora para continuar. Isso era muito importante. Se você lembrar alguma coisa depois, você pode escrever e fazer a atividade de novo. Isso é um símbolo. Isso é um símbolo para que você se lembre sempre desse dia e que você possa seguir em frente. Então, let's go. Next, please. Let's start. Ready, steady, go! Let's go! Survival English é o nosso primeiro tema, o inglês para sobrevivência, ok? Olha só, Survival English, primeiro você vai precisar de survival aqui, né? Então é look,
Listen and repeat. Então, tudo que eu falar em inglês, você também repete, ok? Que é para você ir interagindo aí na sua casa, ok? Deixe os microfones fechados, né? Quem está aqui comigo. E bora lá, vamos repetir. É repetindo que a gente aprende. Look. So, repeat. Look. Listen and repeat. Listen and repeat. Lembrando que quando nós temos o T aqui, ó, no listen, eu não pronuncio. Eu não pronuncio. E aqui é uma vogal bem fraquinha, que chama schwa. Se você me acompanha no canal, você sabe que eu deixei lá uma playlist Segredos da Fluência, que em breve vai sair do ar. E ela vai para onde? Para o meu clube de inglês. Porque no meu clube de inglês tem muitos mini cursos, como eu falei para você. Read the text. Read the text. Leia. Read the text. Write. Write your answers. Repeat. Write your answers. Very good. More things. Practice the conversation. Practice the conversation. Pratique. Practice the conversation. Open your books. Open your books. Aqui não tem livro, porque no meu caso eu não trabalho com livros. Mas é importante que você saiba essa questão de open, né? Porque open, sempre que você faz frases, você deve colocar frases com acompanhamento. Então, eu quero escrever open. É um verbo novo que eu tô aprendendo. Então, coloque acompanhamentos. Open your books. Open your notebooks. Ok? Então, você tem que colocar um acompanhamento, porque isso ajuda na memorização. Check in the dictionary. Check in the dictionary. Repeat. Check in the dictionary. Very good. Survival English. Ok? Os greetings fazem parte do Survival English. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Vamos falar um pouquinho de pronúncia? Eu falo muito de pronúncia com os meus alunos, porque pronúncia é importante, porque às vezes eu tenho alunos que falam assim, Bel, você está falando muito rápido, fala mais devagar. Na verdade, eu já falo numa velocidade boa para a aula, eu não posso diminuir a velocidade. Os alunos precisam se acostumar e precisam ganhar alguns padrões da língua. Por exemplo, o good, ele vai ficar fraco, então ele vai ficar good morning, good morning, good morning. Por isso que tem coisas que você não escuta. Talvez você popularmente diga, eles engolem tudo. Mas não é que eles engolem, é que a gente tem as coisas que são mais fracas. Então, good morning, e tem coisa que não pronuncia. Isso não faz parte do português, porque no português a gente tem uma língua silábica. Então, a gente vai pronunciando sílaba por sílaba. Em inglês, nós aprendemos através dos sons. Então, nós não podemos aplicar o mesmo ritmo do português, a mesma melodia, para o inglês, ok? Então, good morning, good morning. Repeat, good morning, morning. Coloquialmente, como aqui nós estamos falando do inglês da vida real, coloquialmente a gente fala morning, morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Agora, coisas que talvez você nunca pensou. Afternoon. Por que é afternoon? Porque é depois do meio-dia. Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Eu também um dia nunca pensei. Mas uma hora eu olhei e falei, afternoon. Então, às vezes você olha para a palavra e a primeira reação é falar, eu não entendo. Não estou entendendo essa palavra. Observe, analise. Às vezes a própria palavra traz dicas para você, ok? Good afternoon. Olha lá, o D, né, é uma consoante, é um som de consoante. O A, um som de vogal. Eu junto e ainda, como no inglês americano, o D e o T, eles soam como R. Então, ó, good afternoon. Good afternoon. Repeat, good afternoon. Veja, esse padrão, ele se repete. E quando você conhece esses padrões da pronúncia, você começa a desenvolver mais, ok? Good evening. Good evening. Ok? Veja, é o mesmo padrão, ok? Aqui já não tem o mesmo padrão. Por quê? Porque é uma consoante. Então, good night.
Good night. Mas olha como é fraquinho o final, ó. Good night. Good night. Repeat. Good night. Veja, boa noite ao chegar, boa noite ao sair ou dormir, ok? Isso continua, talvez você escutava isso na escola. Deixa aí pra mim nos comentários se você escutava isso na escola ou não. Você escutava isso na escola? Agora eu deixei aqui alguns dialogues para você. E aí a gente vai fazer repetição. Porque, gente, a gente aprende muito repetindo. Como que as crianças aprendem? Elas aprendem repetindo. Não é mesmo? Ai, Bel, mas eu não sou criança. Você não é criança, mas precisa repetir. Porque nós estamos aprendendo a língua, né? Eu repeti muito na minha vida. Então, olha lá. How's it going? How's it going? Repeat. How's it going? How are you doing? How are you doing? Percebeu que, olha só, eu tenho aqui um WH question, que é uma pergunta, é um pronome de pergunta. Então, a gente sobe nele, ó. How's it going? How's it going? Percebe que tem uma musicalidade? How are you doing? How are you doing? Você vê que é isso que você chama no popular de engolir as coisas. Na verdade, não é que eles engolem, é que já, fique ligado, nós vamos falar a respeito disso. Eu vou dar algumas dicas para você entender melhor isso. Combinado? I'm doing well. Not bad. And you? Olha lá, and you, and you, and you. Aí você deve estar falando assim, Bel, a gente não pergunta how are you, fine, thanks, and you? Que isso daí é coisa tradicional, que todo mundo aprende, não é verdade? Você pergunta, numa situação mais formal, você usa. No popular, né, assim, mais coloquialmente, na rua, na escola, com os amigos, em filmes, você vai ver mais coisas do tipo, how's it going? Eu mesmo falo muito, how's it going? How are you doing? Ok? Então, são coisas da vida real, né? What's up? What's up? Aliás, você sabia que o aplicativo WhatsApp, ele vem, a origem da palavra é uma junção, eles fizeram um acrônimo, né, com WhatsApp, né, app de aplicativo, mas na verdade, eles trabalham muito o som, então, WhatsApp, WhatsApp, o que tá pegando aí? WhatsApp. Nothing much, ok? Agora nós vamos brincar por aí, ó. Eu vou ser o A e você vai ser o B, combinado? E depois a gente inverte. Vamos lá. How's it going? What's up? Let's invert. I'm doing well. Nothing much. Very good, very good. Coloca aí pra mim nos comentários se isso tá fazendo sentido pra você. E se isso estiver fazendo sentido, fecha lá no xizinho o chat, dá um like, porque aí o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para o maior número de pessoas. E a minha missão realmente é levar o inglês para o maior número de pessoas. Eu quero contribuir para que esses 95% que eu falei para vocês lá no começo, para que eles pulem para o outro grupo. Porque, gente, falta muito pouco para esses 95% pularem para o outro grupo. O que falta é um conteúdo de verdade para tirar as pessoas desses 95%. Now, to say goodbye, yeah? Survival English to say goodbye. We say bye, bye. See you later, see you later. Veja, o T no inglês americano assume um som que se chama flap, que é um som como se fosse um R. Então, see you later, see you later. Olha a musicalidade. See you later. Repeat. See you later. Um britânico diria assim, see you later. See you later. Por quê? Porque o britânico, tudo que tem R, ele estica a vogal. Isso é um padrão. Então, quando você está assistindo uma série lá, você gosta de assistir séries? Coloca aí pra mim no chat se você gosta de assistir séries.
Existe duas séries bacanas que são a Anne with an E, que é uma série épica que fez muito sucesso por aí, e a The Crown. Que, gente, The Crown é uma série que é incrível, porque assim, é muito British. Então, lá você ouviria eles falando assim, see you later. Então, o later, né, do American English, que o americano, pro britânico, o americano parece que que é de caipira, né? Ele fala porta, né? Então, ele fala later, door, yeah? Agora, o inglês britânico, eles esticam a vogal quando tem um R, ok? Então, fica later. See you tomorrow. See you tomorrow. Repeat, see you tomorrow. E eu coloquei aqui para vocês uma brincadeirinha. O americano gosta de abreviar. No WhatsApp, as pessoas gostam de abreviar em inglês. E veja que a questão é tão o som que as pessoas colocam o U só para representar o you. So, see you tomorrow. Porque o to de dois é o mesmo som do to. Ok? Então, veja como as pessoas abreviam, né? Have a nice week. Tenha uma boa semana. Have a nice week. Repeat. Have a nice week. Have a nice weekend. Have a nice weekend. You too. Aí eu fiz um trocadilho com o nome da banda. You too. Ok? Very good. Let's continue. Survival English. Gente, duas perguntas que tem que estar na sua manga, ok? Uma de cada lado. How do you say? E você fala a palavra em português. How do you say gato? Ok? How do you say gato? Veja que na nossa cabeça no português a gente leria assim, né? How do you say gato? Ok? Porque a gente tem como base as sílabas. Mas no inglês, veja como eu leio. Eu enfatizo o how, que é uma question word, ok? O do you, solto, eles são fortes. Quando eles estão na pergunta, eles vão ficar fracos. How do you say? How do you say gato? How do you say gato? Então aparece o how e aparece o gato. Geralmente, o que acontece? Quando você conversa com uma pessoa americana, primeiro, lá no começo, nós falamos sobre reprogramar a mente. Você já tem que chegar numa postura de que você vai entender. Eu vou entender. Segundo, você tem que chegar numa postura de se acalmar. Então, você inspira e respira. 3 vezes. Inspira e respira. Por quê? Porque isso faz você mandar oxigênio para o seu cérebro e aí isso faz você acalmar e você conseguir pensar nas coisas que eu tô te falando aqui, por exemplo. Então, quando você escuta um americano falando, ele fala how do you say gato? How do you say gato? How do you say gato? Mas você escutou how e você escutou gato. Opa, escutei uma palavra em português, escutei um how. Ah, deve ser a pergunta tal. Ok? Então, eu não fico me preocupando em entender coisa por coisa. Eu me preocupo naquilo que enfatizo. Daqui a pouco eu vou falar para você a respeito desses padrões de pronúncia e você vai ver que vai ser libertador. Guarda aí. What's the meaning of? Aí é o contrário. Ok? Você vai pedir o significado de alguma coisa. Então, for example, what's the meaning of door? Se você estiver perguntando para um americano, ele vai explicar para você. Se você estiver perguntando para mim, pode ser que em primeira instância também eu vou explicar para você em inglês. E depois, caso você não entenda, a gente pega e acaba falando a tradução. Mas quando você está lá fora, eles não sabem, eles só têm como explicar para você. Então, aquelas duas perguntas, elas são de manga. Põe mais uma na manga, põe mais uma. Vai uma manguinha, vai com duas, tá? Então, how do you spell it? Você precisa saber soletrar, ok? A coisa mais importante, gente, é saber o alfabeto. Você sabe o alfabeto? Coloca pra mim aí no chat se você sabe o alfabeto. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat? O chat aqui da aula ao vivo. Aprender para o mercado de trabalho. Pronta para continuar. Very good. Na escola, sim. Não sou muito de assistir séries. Eu amo séries.
mais ou menos. Ok, essa questão da pessoa não gostar de séries, de repente, gente, ela pode fazer uma outra coisa. Gosta de música? Então vai pra música, né? O importante é a gente se encontrar. Eu sempre gostei de música, então eu sou muito musical. Então eu me encontrei na música. Cada um se encontra num caminho, ok? Ok, let's continue. How do you spell it? How do you spell it? Então imagina que o americano tá falando rapidinho pra você, ele vai falar how do you spell it? How do you spell it? Ok? Repeat. How do you spell it? C-A-T. Cat. C-A-T. E você sabe o alfabeto? Deixa aí pra mim no chat se você sabe o alfabeto. Você que tá aí no YouTube também, você sabe o alfabeto? Então, agora eu vou deixar pra você uma expressão comum do inglês, que aí eu me lembrei aqui a respeito do alfabeto, né? Então, ó, as easy as ABC. Uma coisa que é muito fácil, como no caso o inglês. Ah, Bel, o inglês é fácil? É fácil, gente. É fácil. Te digo que é fácil. E eu deixei um exemplo. English is as easy as ABC. Não é fácil falar A, B, C? Então, gente, inglês é assim. Inglês é tão fácil quanto falar o ABC. Eu sei porque eu já fiz 1 ano de francês, 1 ano de espanhol e eu sei o quanto inglês é fácil, ok? Very good. E agora, vamos cantar? Vamos se aventurar a cantar. O Jackson 5 tem o ABC. Vamos cantar? Vamos cantar? Você topa cantar comigo? Coloca aí no chat se você topa cantar comigo. Vamos lá? ABC. Easy as 1, 2, 3. Are simple as do, re, mi. ABC. 1, 2, 3. Baby, you and me, girl. Vamos lá? Ó, ABC. Vamos lá, você. ABC. Easy as 1, 2, 3. Are simple, do, re, mi. ABC. 1, 2, 3. Baby, you and me, girl. Aliás, no módulo de pronúncia do meu clube, a gente trabalha o girl, né? Porque girl é um desafio, não é, gente? Girl, world. Você sabia que a língua é o músculo mais rígido do corpo? Por isso que para produzir os outros sons do inglês, a gente encontra um desafio maior como brasileiros. Porque a gente não usa tantos assim os músculos, né? Então a gente tem que praticar bastante. A música, você pratica muito. Quem é meu aluno conhece aí o Lyrics Training. Você conhece o Lyrics Training? É um site ou um aplicativo para você trabalhar mais a pronúncia, para você trabalhar o espelhamento, né? O sombreamento, aliás, porque quando você canta junto, você está ganhando uma memória do som e ganhando uma memória muscular. Os seus músculos, eles começam a trabalhar e você vai exercitando. Como que você ganha uma barriga de tanquinho? É uma vez por semana? Não. É exercitando. Exercitando sempre. O inglês é a mesma coisa, gente. Inglês, dieta, esporte, é tudo a mesma coisa. A gente precisa ter um foco e disciplina. Então, bora lá? Very good. Gostaram da música do Jackson 5? Vamos falar um pouquinho, já que estamos falando de alfabeto, vamos falar de cultura, porque quando você aprende inglês, todo um mundo novo se abre. Se você gosta de filmes e séries, eu vou indicar aqui para você o Prova de Fogo. O Prova de Fogo é um filme que mostra exatamente essa cultura do alfabeto, que é o Spelling Bee. O Spelling Bee é um campeonato nacional. Olha só, gente, é um campeonato nacional de soletração. É claro que no Brasil nós tivemos, né, programas assim de soletração, mas não eram exatamente como é lá, porque lá, além de trabalhar a questão de soletrar, as pessoas estudam a raiz da palavra, estudam o significado, a origem, se vem do latim, do grego, enfim. É uma coisa mais profunda esses estudos. Eles estudam nas classes, depois eles vão para a escola, depois eles vão para várias escolas da região e depois no país. Então, esse filme é bem bacana, bem bonito, não é um filme novo, mas é um filme que retrata exatamente essa questão do Spelling Bee, ok? Então, vamos começar aprendendo o alfabeto. Vamos começar aprendendo o alfabeto. Eu aproveitei para colocar 3 palavras aqui para você, que é o capital letter,
que é letra maiúscula, ok? So let's repeat. Capital letter. Capital letter. Uppercase. Uppercase. Uppercase é a letra bastão, né? As letras todas maiúsculas. Lowercase é a letra pequenininha, né? Lowercase. Talvez você já tenha visto isso em programas de computação, né? Olha só, coloquei aqui o alphabet, né? Será que você lembra o alphabet? De repente, é até de alguma música aí de alguém conhecido aí que já cantou para as crianças, não é mesmo? Então, olha lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Me acompanhou aí? Me acompanhou aí? Very good. Eu fiz aqui um compilado. Next. Então, olha lá. Gente, eu fiz uma divisão aqui com os sons para vocês e até mesmo para vocês se familiarizarem com os símbolos fonéticos. Não sei se vocês já ouviram dizer que os símbolos fonéticos, eles servem para dar base para pronúncia de qualquer palavra. Ele aparece no dicionário, né? Então, é interessante a gente se familiarizar, não exatamente estudar isso, porque vocês, só aqueles que querem ser professores, né? Aí é interessante porque os alunos gostam de saber, né? Então, olha só, eu agrupei as letras, se você quiser copiar, eu agrupei as letras de forma que elas ficassem com o mesmo som, porque eu vejo que isso pode também te ajudar. Veja só, A, H, J, K. Repeat. A, H, J, K. Very good. E, ok? O I é um I a boca um pouco mais aberta, né? Ó, I. B, C, D, E, G, P, T, V, Z. Ai, Bel, mas o Z tá nos dois? Calma lá que eu já falo. Aqui é o A, ok? F, L, M, N, S, X, Z. Porque no inglês britânico o Z é Z. Então, tem algumas diferenças, existem muitos mitos, né, com relação ao inglês britânico e americano, mas assim, as diferenças são mínimas e não são coisas que, eu só aprendi britânico, eu só aprendi americano, não vou entender um ou outro. Não, o inglês é global, né? Então, não são essas diferenças mínimas que vão fazer diferença. Mas é legal você saber. I e Y. U, Q, U, W. O, R. Lembrando que o R, quando você soletra no inglês britânico, ele vai ficar O. O. Eles esticam o som do O, ok? Very good. Espero que esse agrupamento te ajude a memorizar mais isso daí, ok? Lápis e papel na mão agora, que nós vamos fazer um dictation. Dictation. Vamos lá, pessoal. Estão preparados para o dictation? Yeah? Lápis e papel na mão. Eu vou soletrar 4 palavras e eu quero ver quem vai acertar. E-N-G-L-I-S-H. I will repeat. E-N-G-L-I-S-H. Number 2. F-U-N. F-U-N. Eu espero que você esteja tendo isso aí que eu soletrei nesta aula aqui, ok? Number 3. H-A-P-P-Y. H-A-P-P-Y. 4. C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E.
Again. 4. C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E. Very good. E agora, vamos ver quantas você acertou? Let's go. Let's show the answers. So, look at the words. English, repeat. English, fun, happy, comfortable. Yeah? Comfortable. Be careful, okay? We say comfortable. Comfortable. This is a schwa sound, a very weak vowel. Comfortable. Comfortable. Yeah? Quantas você acertou? Coloca aí pra mim no chat. Vamos olhar aqui no chat pra ver como é que tá? Dá uma olhadinha aí no chat. Vamos ver o que o pessoal tá falando aí pra gente. Enquanto isso eu vou me hidratando. Let's go. Então, você precisa estudar o alfabeto, ok? Aqui a gente está dando uma passada rápida porque é uma imersão, né? Um impacto para você. Vamos lá, então? Let's continue. Let's continue. Now it's time to unwind. Do you know what is unwind? Unwind é um tempo para você relaxar. É importante, todo ser humano precisa ter um tempo para relaxar, não é mesmo? A gente vai ter um tempo para relaxar. Então agora, levanta aí da cadeira e você vai, ó, se esticar, ó. Stretch. Stand up and stretch, ok? Stretch a little bit. To one side. To the other side. Now move your arms. Move your arms, okay? Move your arms. Move your legs. Move your legs, yeah? Parece coisa de doido, né? Mas é bom para você movimentar, ok? Very good, very good. Next, please. Pronunciation to survive. Coloca aí para mim no chat, coloca aí nos comentários. Como que é a pronúncia para você? É assim que você se sente? Parece que a sua língua dá um nó. Mas hoje ela vai desenrolar, combinado? E já já eu vou chamar a gente para praticar comigo, hein? Vamos lá, então. Olha só, como eu disse para vocês, aqui estão os segredos da fluência. Segredos da fluência é um módulo dentro do meu clube de inglês. E lá eu vou contar alguns segredos que eu vou contar aqui para você também. Olha só, eu tenho function words e content words. Não sei se você sabia que nós temos palavras que elas não têm que ser enfatizadas. É por isso que muitas vezes você escuta, conversa com um americano e você começa a não entender, entende palavras soltas e você acha que você não está entendendo. E aí você já trava, por quê? Porque você começa a pôr isso na sua cabeça. Enquanto que, na verdade, isso é parte da língua dele. É como nós no português, que falamos cês. Aliás, eu tenho uma história muito engraçada para contar para você. Por volta do ano de 2000, eu dava aula de português como língua estrangeira. Eu dava aula de português para refugiados de guerra. E lá, um dia, é engraçado a gente dar aula ao contrário, né? Porque eu dava aula para falantes do inglês, eu dava aula de português. E aí o que acontece? Eles têm as mesmas dificuldades, gente, sabia? É igual a gente tem dificuldade, eles também. E aí o que aconteceu? Um dia um africano chegou para mim e falou assim: Teacher, eu escuto, assim, eu entro no ônibus e eu escuto as pessoas, parece que elas estão fazendo assim, ó. Aí eu falei assim, como assim? Mas eu não tô entendendo. Ele falou assim, elas fazem. Aí eu falei assim, mas que situação, né? Pedi pra eles me explicar, tava conversando com ele em inglês, né? Aí ele falou assim, eu vejo que aí a pessoa passa. Aí eu pensei, a pessoa passa? Já sei, a pessoa fala com licença. Licença. A pessoa fala licença. Licença. Você já ouviu isso também? Muito engraçado, não é? Mas isso é uma coisa da língua. Então isso também tem no inglês, gente. E aí nós, como brasileiros,
Nós queremos entender tudo o que é falado. Posso te contar um segredo? Mesmo o americano, de tudo que ele escuta, de tudo que ele lê, ele entende somente 95%. Pegou? Pega. Pega isso aí, gente. Então, por que que nós, como brasileiros, queremos entender 100% de tudo que a gente faz? Então, isso é para você pensar. Let's go. Então, as function words são as palavras que eu não enfatizo, como pronouns, prepositions, articles, verb to be, conjunctions, auxiliary verbs, modal verbs, WH questions. O que são content words? É o que eu enfatizo, é o que é importante. Então, olha só, nouns, main verbs, adverbs, adjectives, content words, nouns, repeti aqui. Sorry, acabei repetindo aqui. Next, please. Mas, Bel, talvez tudo isso para mim tá soando grego. Eu não sei tudo aquilo, eu não sei gramática, eu não sei os nomes. Ok, eu simplifiquei para você, porque afinal de contas, o meu método Dive Deep é um método que simplifica e traz clareza para as pessoas em coisas relevantes do dia a dia. Então eu coloquei aqui para você, ó. I, you, he, she, it, we, you, they. Você conhece os pronomes? In, on, at, the, a, an, am, is, are, was, were, but, however, and, do, does, did, will, would, can, could, should, what, where, when, who, how, who, whose, ok? Content words, ali são exemplos, né? Pode variar mais do que as function words. Então, essas palavras, elas não são enfatizadas, né? Agora, enquanto que as content words, elas são mais fortes, ok? Veja uns exemplos. Eu deixei alguns exemplos aqui para você. Olha só. Vamos pensar, né? Então aqui, o que será que a gente enfatiza? O que será que a gente não enfatiza, né? Quando a gente fala de perguntas, então eu enfatizo o WH question e enfatizo o verbo. O resto vai fraquinho. Então, por isso que você escuta o americano e você fala assim, ele engoliu tudo. What does it eat? Você escuta praticamente assim, what does it eat? What it? What it? Não é mesmo? Você escuta o what e o it. Aprenda a controlar a sua emoção para que você consiga identificar se a pergunta é uma yes or no question. Aliás, eu já vou até escrever aqui para vocês no quadro. Eu vou escrever uma coisa para vocês, ok? Dois tipos, né? Eu tenho a WH question e eu tenho a yes or no questions. Então, quando eu ensino nas minhas aulas, eu busco sempre me referir a isso. Por quê? Porque quando eu tenho WH question, é uma pergunta de informação, information, ok? Quando eu tenho uma pergunta yes or no, ela é uma confirmation. Então, isso é muito importante, gente, para essa questão da gente entender. Porque se eu me lembro na hora, se eu faço as minhas 3 respirações e expirações, acalmo a minha mente, eu vou trazer à memória aquilo que vai me ajudar. Então, eu vou lembrar que existe WH question. Então, a pessoa perguntou lá para mim o que eu coloquei para vocês, né? What does it eat? What does it eat? What does it eat? What does it eat? Aí eu vou pensar, não começou com do, não começou com does. Então, é uma WH question. Ela falou what? What é o quê? Então, pelo menos os WH, você precisa saber de cor, ok? Você sabe os WH? What, where, who, how, whose, why. Essa listinha você pode ter e ter, inclusive, em português, ok? Very good. So, let's come back to the sentences.
Vou colocar agora para vocês, next please, vou colocar para vocês a parte que é enfatizada, ok? This is my cat. This is my cat, ok? This is my cat. Repeat, this is my cat. This is my cat. What does it eat? What does it eat? What does it eat? Please come quickly. Please come quickly. Please come quickly. You did excellent work. You did excellent work. Why did you write the letter? Why did you write the letter? Aqui você escuta 3, né? Why did you write the letter? Veja que o why eu tenho que subir. Por quê? Porque uma WH question eu subo. Na melodia eu subo. Então eu vou why did you write the letter? Why did you write the letter? Ok? Very good. Espero que você daí esteja repetindo e aproveitando, hein? Uma outra coisa que a gente segue também, lógico que prevalece a questão de ser uma palavra que é uma function word, que ela exerce alguma função na frase, como também ela ser uma content word. Isso influencia. Mas às vezes a gente também tem aquela coisa do português, né? Que a gente faz assim, né? É bonito. Não teve muita empolgação. É bonito! Já teve mais uma empolgação. Então, existem essas coisas também, né? Então, a melodia da língua, ela também segue o contexto. Mas a gente tem uma regra maior, que é a regra de functions e content words. Veja aqui o foco, né? Eu escrevi pequenininho, que era justamente para chamar a sua atenção de que, por exemplo, a polícia tá numa perseguição e aí os policiais estão conversando. Então, veja só, ele vai falar: follow the car! Follow the car! Follow the car! Which car? Which car? Ok? Apesar do car ser uma palavra que está lá no content words, ele traz um conteúdo, mas aqui, veja, quando ele vai devolver com uma pergunta o que foi pedido, ele enfatiza o which. Por quê? Porque naquele momento, aquilo que soa como um foco. Então, isso a gente ganha com o tempo, né? A princípio, porque existem estágios de aprendizado. A princípio, a gente agora está tomando conhecimento que existe as function words e as content words. Então, isso daqui é num segundo passo, quando a gente já está mais familiarizado e a gente pode decidir aquilo que enfatiza ou não, aquilo que é foco, quando envolve decisão. Agora, na questão da regra, então, follow the car seria mais dentro da nossa regra, apesar de que o follow também é um verbo principal. Mas aqui o foco nos leva a enfatizar somente o car, ok? E como eu já comecei a falar para vocês, existe uma melodia, né? Porque até esses dias eu estava conversando, né, com um aluno que lida muito com pessoas da Itália. E eu fui pesquisar a respeito do inglês italiano, né? As pessoas italianas falando inglês, eles aplicam a entonação, a mesma entonação, uma entonação reta, o tempo todo. E aí o que acontece? Isso dificulta o entendimento. E eu comecei a chamar mais a atenção dos meus alunos para eles prestarem atenção e se gravarem para ver aonde que eles podem melhorar. Então, hoje, gente, com a tecnologia, vocês devem aproveitar. Pega um texto, de repente, algum dos textos daqui que você gostar, você pode tirar uma foto e depois você vai praticar ele e se gravar. Depois você me conta por aí nas redes sociais o que você achou. Então, a melodia, né? A melodia, ela sobe no foco. Então, se na frase follow that car, o car é o foco, então follow the car. Então, eu subo no car. Follow the car. Which car? Via de regra, o which já sobe, né? Porque é um WH.
Então, which car? Então, você percebe que tem uma musicalidade? Talvez, a princípio, você não consiga produzir exatamente, mas insista, persista, pratique, que você vai chegar lá, ok? E aqui eu deixei um dialogue para você. Vou dar 1 minuto para você pensar enquanto eu hidrato. Vou dar 1 minutinho para você pensar como que você vai ler esse dialogue, ok? 1 minutinho para hidratação e para você ver aí. Vamos lá. Aproveitando e vendo aqui os chats. Vamos verificar aí os chats. Tem alguém fazendo alguma pergunta? Então, como eu mostrei no anterior, para vocês meio que descobrirem, né? Agora eu coloquei aqui para vocês verem. Olha só. I lost my hat. I lost my hat. Aqui é um diálogo, tá? Vou explicar a situação para você. A pessoa perdeu um chapéu. Então, veja como vai variando de acordo também com o foco, a melodia e também as function words and content words, ok? I lost my hat. I lost my hat. What kind of hat? What kind of hat? It was a rain hat. It was a rain hat. What color rain hat? It was white. White plastic. There was a white hat in the car. Which car? The one I sold. A pessoa vendeu o carro e foi junto o hat. Very good. Ok, next. Olha só. Eu coloquei aqui para você o Phonemic Chart. A gente não vai trabalhar aqui. Isso eu trabalho dentro do Clube Bel Freitas. Eu trabalho o Phonemic Chart. No Segredos da Fluência, eu já trabalhei com vocês as vogais, então eu fiz 10 aulas, está por enquanto lá no YouTube, mas eu vou fechar em breve porque vai para dentro do clube, né? Porque é material do módulo de pronúncia. E aí, aqui eu trabalhei todas essas letras, né? Então, veja como é rico o número de sons que tem na língua inglesa, gente. Olha só de vogal tem 3, 6, 9, 12 sons de vogais. Contra os nossos, né? A, E, I, O, U, 5, né? Então, fora aqueles também que são fechados, abertos. Então, next, please. Então, mais um tempinho para unwind, ok? Então, vamos lá? Esticando, estica a pontinha do pé, esticou, esticou, mais um, esticou. Very good. Stand up and stretch. Stretch é alongar-se, esticar-se, né? Pode pôr o braço lá para trás. Põe o outro. Stretching. Ai, que delícia, né? Gostoso stretch, não é? Next, please. Agora pode abrir o microfone. Time to speak, ok? Time to speak. Time to speak. Questions. Questions, girls. Pode abrir os microphones and questions. Okay, so let's continue. Oi, teacher. Hello, Maria José. Any question? No, dear. No questions. Are you enjoying? Yes. Yes. Are you learning? Yes. Yes. What have you learned? O que você já aprendeu até agora de diferente, assim, para você compartilhar aqui? Essa questão dos sons é muito importante. Eu já assisti algumas aulas suas, né?
E eu acho bem interessante essa questão aí de como falar, né? Essa pronúncia, isso daí é bem interessante, acrescenta muito, nos ajuda, pelo menos a mim, a pegar esse ritmo, né, da língua, é bem interessante. Isso é fundamental, sabia? Muitas vezes as pessoas acabam se concentrando mais nas questões gramaticais, acabam se concentrando mais na tradução, enquanto que se ela percebesse a riqueza que é você entender que a língua tem uma musicalidade, e aqui eu não estou falando necessariamente de você ser um expert em pronúncia, entonação, nada disso, mas você colocar nos seus ouvidos para prestar atenção em outros sons. Isso realmente faz uma grande diferença, ok? Então vamos fechar os microphones. Close the microphones, please. Numbers, vamos falar um pouquinho de numbers. Numbers é o grande desafio, não é mesmo? Mas numbers não é assim um bicho de 7 cabeças como você pensa. Olha só, nós temos os cardinal numbers, né? Eu não vou estar enfatizando aqui os cardinal numbers, só vou falar 2 coisas a respeito deles. Quando a gente fala, né, do 13 ao 19, é a época dos teens, né? Dos adolescentes. Então, a gente enfatiza essa parte. Então, eu falo 13, 14, 15. Enquanto que, quando eu vou falar a parte das dezenas, do 30 ao 90, eu enfatizo o começo, né? Quer dizer, também no 20, né? Eu enfatizo o começo. Então, isso é importante a gente destacar, porque isso faz diferença, né, gente? Imagina uma pessoa vai falar um preço para você acha que é 15, você compra e depois você vai ver que é 50. Então, isso são coisas que impedem a comunicação. Então, lembrando que, para esses aqui é o teen, né, que é o ênfase. Para as dezenas, o ênfase é no começo. Então, isso é bem importante. Aí aqui eu tenho uma prática. Vamos pensar um pouquinho nos numbers? Olha só, os numbers, para ele ficar mais fácil, a gente tem que pensar o quê? A gente tem que saber bem de 1 a 9, tem que saber bem os tens. Você sabia que existe a palavra tens? Coloca aí para mim no chat, nos comentários, se você sabia que existe a palavra tens. Tens são dezenas. Dezenas, eu digo tens, ok? E olha lá. Então, eu preciso saber de 1 a 9, preciso saber as dezenas. E aí eu vou fazendo combinações, né? Muitas vezes as professoras mandavam a gente fazer lista dos números e tudo mais, enquanto que se elas tivessem falado isso, a gente ia economizar muito mais energia do cérebro. Não é verdade? Porque quanto tempo nós perdemos decorando 21, 22, 23, 24, enquanto que se a gente soubesse de 1 a 9 e que é uma combinação com as dezenas, nossa, isso ia ser muito mais fácil, não é mesmo? Então veja, esse é o pensamento que eu tenho que ter para eu falar os outros números. Então veja, se 100 é 100, 145 é uma combinação. Então fica 145. 399. 300 então é 300. Não tem S, né? 300. 399. Aí agora, ai Bel, tá aumentando aí, né? 1000. Então 1000 é 1000. 1000. Então 1000, aí eu vou combinar a mesma coisa, tudo combinação. Então eu penso 1288. O 80, ele vira 80. Lembra daquela coisa do som que eu falei para vocês? Do som de R, né? Do flap, do 80, né? 3,999. Okay? Very good. Let's see it written. Go. Have a look at that. Então, os numbers é prática. Todo dia você precisa estudar um pouquinho do number. Eu tenho também no canal um vídeo sobre numbers. Então lá eu esclareço mais coisas até, pratico muito mais do que aqui. Aqui eu estou só dando uma
pincelada que é para dar um refresh your memory, right? Very good. Yeah! Inglês na real 3.0. Aqui a gente está aprendendo inglês na real. Então vamos ver o que é o inglês na real aqui? Next, please. Olha só, eu trouxe aqui para vocês alguns itens que eu achei mais importantes com relação à live que eu já fiz sobre numbers, que é o zero. Quando que eu uso zero? Eu uso para temperaturas, eu uso para os adjectives. Você sabia que o zero é um adjective? Olha só, eu tenho zero de interesse em fazer isso. I have zero interest in doing that. Repeat, I have zero interest in doing that. She has zero idea. She has no idea. She has zero idea. Então, o zero, ele pode ser um adjetivo. E o zero eu uso para counting. 0, 1, 2, 3. Ou então, ao contrário, né? Quando vai lançar um rocket, né? As pessoas falam 3, 2, 1, 0, go. Yeah? Então, essas são as situações que eu uso o zero. Veja agora no próximo slide como que nós tratamos o zero, né, em outras situações. Eu achei legal colocar aqui porque esse é o inglês da vida real. Então, quando que eu uso o zero, quando que eu uso o ou? House number. Então, você vai falar um endereço. I live at 207 Oak Street. I live at 207 Oak Street. Aliás, uma dúvida muito comum é, Bel, eu traduzo endereços? Não. Endereços você não traduz. Esse já é um endereço americano. E o endereço americano é o número, o nome da rua e depois se é rua, avenida, alameda, enfim. O seu endereço você deixa no português, ok? Inclusive rua. Rua dos Açores, número 100. Ok? Então você coloca, inclusive, na ordem. Agora, é lógico, se você tá lá, você vai falar, talvez tenha que soletrar, né? Por exemplo, Açores é uma rua que tem cedilha. Eles não têm cedilha, né? Então você talvez tenha que colocar só o C. Se eles estão copiando, aí é mais fácil. Agora, falando, você falaria um C. O número, você falaria 100, ok? Mas naquela ordem. Hotel room. Então, também se usa nos quartos de hotel. I am in room 107. Telephone numbers. Também uso o. Flight numbers. O. Bus numbers. O. The time. Quando eu vou falar as horas como um relógio digital, eu falo 2:05. De 2:01 a 2:09, né? Do 01 ao 09, sempre eu falo ou quando eu me refiro ao relógio digital, ok? Dates, vamos dar uma olhadinha nas dates? Eu coloquei as dates também porque elas aqui são fundamentais para o inglês da vida real, porque eu preciso falar de datas. Então, nas dates, eu preciso dos ordinal numbers. Do you remember the ordinal numbers? Vou deixar ao seu critério relembrar isso daí, porque isso não faz parte aqui do inglês na real. Aqui eu tô só passando para você entender o próximo. Olha só as dates. Quando eu vou falar uma data, você já viu quando você vai preencher algum formulário e ela tá fora da ordem, né? Porque talvez você fale assim, nossa, primeiro mês, que estranho, né? Aí fica assim, um número meio estranho, né? 20... sei lá, fica um número estranho, de repente, né? Aí você fala, nossa, mas que estranho, fica dia 11, aí você olha a data, acha que tá falando 11, 26, mês 26, mas não tem mês 26. Não, é porque a data é ao contrário, né? Então, primeiro o mês, depois o dia e depois o ano. Aliás, como que eu leio? Você vai ver agora como eu leio os anos, né? Olha só, 1500, né? Brazil was discovered in 1500, yeah? 1500, porque são 1500. Ah, esses americanos só inventando. Então, 1500, não podia falar 1500, Bel? Podia, né? Mas eles falam 1500. Então, 1500, ok? Repeat, 1500. O ano que eu nasci. Ih, já contei minha idade.
1973. Lembra que eu falei da combinação de números? Para facilitar, eles dividem em 2. Então, 1973. 1999, divido em 2. 1999. Aí, inventaram em 2000 que eu ia falar como um número normal. Então, eu ia falar 2000. Porque também como que eu ia dividir em 2, né? E assim ficou até 2019. 2019. Agora, voltou de novo dividir em 2. Então, em que ano nós estamos? 2020, ok? 2020, ok? Essas coisas do inglês são particularidades, são coisas da vida, né? Agora, eu quero que você pegue e você escreva a sua data, o seu mês. Olha lá. I was born in July. So the preposition is in. I was born on July 11th. I was born on July 11th, 1974. My birthday is in February. Ok? Quero que você escreva o seu aí. Tempo para você escrever o seu. Very good. Okay? Very good. Next. Okay, so now we are having a break, a 10-minute break, okay? So, take some time to go to the toilet, drink some water. In 10 minutes, I'll be right back, okay? Em 10 minutos eu volto. Combinado? See you!